você vem para o Quimbundo, você precisa vir de peito aberto, porque você tem que entender que para você aprender uma língua como o Quimbundo ou qualquer outra língua que esteja ali relacionada, você não pode simplesmente pensar a língua como você pensa qualquer uma dessas outras línguas ocidentais, ou como você pensa o inglês, ou como você pensa o espanhol. Você precisa aprender a cultura de um povo que está no qual a língua está fundamentada, para que daí você consiga produzir, pensar e falar, escrever e traduzir da forma como aquela língua funciona. Os brasileiros estão a aprender porque sentem que a espiritualidade, parte da sua espiritualidade, encontra-se aqui. E você que está perdido, o que é que está à espera? Estamos aqui com a comunidade brasileira vinda da Bahia e para termos uma conversa amena sobre esse intercâmbio cultural entre as comunidades angolanas e a comunidade brasileira que se interessa com os aspectos socioculturais, não é, da Angola e também nós do Brasil. Aqui é uma curiosidade, não é? Estou aqui com a Ramana e depois vamos falar com outro nosso amigo. Seja bem-vindo a Angola. Obrigada. O que está a achar da cidade capital, não é? Luanda? Quando a gente chegou aqui, que a gente veio do aeroporto para cá e aí a gente foi observando o caminho, a gente achou realmente muitas coisas parecidas. Não só em relação às pessoas que a gente via na rua, mas também em relação à própria estrutura da cidade. Então, assim, a gente achou que estruturalmente e fisicamente, olhando, a cidade parecia muito com o Brasil. E aí, ao longo do tempo, a gente também foi percebendo que um pouco do comportamento das pessoas também pareciam com a gente, mas ao mesmo tempo que é muito diferente. Então a gente também teve algumas questões assim de choque cultural, né, que eu acho que qualquer pessoa de cultura diferente tem. E aí eu acho que isso também, um modo de falar, faz com que as pessoas percebam logo que nós somos brasileiros, a forma como a gente conversa, cheio de gestos, e como disseram pra gente, né, a gente sempre fica muito à vontade. Então, assim, as pessoas percebem logo que nós somos brasileiros, porque nós sempre estamos à vontade nos lugares. Mas assim, por parte também das pessoas, a gente se sentiu muito bem recebido, apesar de alguns choques que aconteceram no processo. Mas eu acho que isso faz parte de qualquer contato de pessoas que são de culturas diferentes, mesmo sendo próximas, ainda assim tem algumas diferenças, né? Exato. Uhum. E qual é a ideia que eles teve quando disseram irão para Angola? O que é que imaginaram assim do país, não é? Que encontrariam? Assim, qual é a ideia inicial? Se antes ter esse contato físico. Assim, a gente fala muito sobre Angola no Brasil, então a expectativa era altíssima para todo mundo, acredito eu. Porque assim, a gente tem um interesse pela cultura, muitas pessoas têm um interesse pela cultura, têm um interesse pelas línguas, por causa de toda a presença, né, dos povos que foram escravizados lá para o Brasil no período da colonização. Então, assim, a gente tem muitas marcas. A gente tem marcas na língua, a gente tem marcas na culinária, a gente tem marcas no comportamento, nas pessoas, na espiritualidade. Muitas coisas que vieram daqui, dos territórios daqui. Então, a gente tinha essa expectativa de que a gente pudesse reencontrar esses lugares. Eu acho que o brasileiro, ele tem um sonho. Eu acho que muitos brasileiros, principalmente as pessoas na Bahia, têm um sonho que, para mim, acaba sendo até um pouco utópico, porque a gente tem essa falta na gente. A gente sente essa falta de, tipo, como se tivesse algo incompleto. Então, assim, as pessoas que foram para lá, as pessoas que foram escravizadas no Brasil e que, tipo, construíram suas famílias e que deixaram seus legados, e as pessoas que vivem hoje no Brasil sentem essa perda desse lugar, sentem essa falta de alguma coisa, e parece que a gente sempre está buscando por isso. Então, eu acho que a perspectiva de algumas pessoas era encontrar essa conexão entre coisas que nós vivenciamos lá, mas que nem sempre a gente conhece a origem, mas que nem sempre a gente sabe de onde veio. Porque, por exemplo, um exemplo que a gente sempre cita é o fato de que vários documentos de pessoas escravizadas foram queimados, né, e jogados fora no Brasil. Então, muitas pessoas não sabem as suas linhagens, não conhecem as suas famílias, não sabem de onde essas pessoas vieram, não conhecem, muitas famílias só conhecem até ali o seu avô, o seu tataravô, mas antes disso a gente não sabe quem são essas pessoas, porque a gente não tem esses documentos. Então a gente sempre fica nessa busca de alguma coisa que nos falta, essa busca de completar esse alguma coisa, um vazio que permanece, sabe? Depois desse processo de diáspora, é um vazio que permanece. Então, eu acho que muitas pessoas tinham essa perspectiva e essa expectativa de encontrar isso aqui, mas eu acho que é muito difícil também, porque a gente já vive em outros momentos agora, tanto o Brasil quanto Angola vivem em outros momentos, mas ainda assim a gente conseguiu ver muitas coisas que, tipo,
pra gente fizeram muito sentido em relação àquilo que a gente vivencia no Brasil e o que a gente tem visto por aqui agora. Será que é o tópico mesmo? Como disse, estou aqui a rebater um bocadinho. Olha, nós temos dado esta aula no NUPEL, não é? Sim. Especificamente. E notamos essa busca espiritual, não é? Sim. Parece que há uma descontinuidade daquilo que é a espiritualidade de algumas pessoas aí. E encontram esse afeto em aprender o quimbundo, aprender uma língua da África. E parece que há um repouso quando aprende alguma coisa. Não será esta falta, esta quebra que se tem e a necessidade que se tem sobre a busca disso, aquilo que falta em alguns brasileiros? Pô, eu não sei, é porque eu acho que isso é muito subjetivo. Porque essa questão da espiritualidade, ela não está para todos. Entendeu? Então, assim, lá no Brasil, essa questão da espiritualidade, apesar de ser algo para todo mundo, é algo que parte das culturas negras brasileiras, tá? E eu acho que é o que tem mais proximidade. Então, para algumas pessoas, isso da espiritualidade não é tão forte, mas algumas pessoas acessam a língua por outros espaços. Então, assim, um tempo dando aula no NUPEL, a gente percebe que os alunos eles têm um perfil, né? A gente tem essas pessoas que estão relacionadas às religiões de matriz africana, a gente tem as pessoas que muitas vezes estão relacionadas com a música e a gente tem as pessoas que são pesquisadoras. Então a gente tem assim esses três tipos de pessoas. Então normalmente as pessoas que estão relacionadas à pesquisa, elas pesquisam alguma coisa que são referentes a que tem algum contexto angolano e elas estão em busca da língua para compreensão de documentos, para compreensão de cartas, de palavras e de coisas que aparecem nessas documentações históricas, né? Ou de coisas diversas. Os alunos apresentam muitos motivos. As pessoas que vêm por causa da música também vêm por essa questão do léxico. Então elas têm ali a questão musical, elas lidam com várias palavras que também são de origem de línguas que são do tronco étnico-linguístico banto, e as pessoas da espiritualidade. Então essas pessoas da espiritualidade, elas estão ali dentro elas fazem parte das religiões de matrizes africanas, que são várias. Aí as que mais aparecem pra gente no NUPEL são o candomblé e a umbanda. E aí o candomblé ele vem com 3 vertentes. Você tem um candomblé que é de nação Jeje, que está relacionado aos povos do Benin, ali, que falam fombo e tudo mais. Você tem, e que também se subdivide, né? Porque você tem os povos, a nação Jeje, mas ela também tem subcategorias. Você tem uma nação que é a Congo-Angola, que aí são as pessoas que mais aparecem no NUPEL, e você tem as nações que são Queto, que é de Caldenhos, por exemplo, que estão relacionadas aos povos Yorubá. Aí essa nação Congo-Angola, ela também tem subcategorias. E aí você tem essas divisões dentro do próprio dessas religiões que são de nação Congo-Angola. E aí você vai encontrar diversas línguas. A gente já conseguiu encontrar tanto do quimbundo, do kikongo, do umbundo, do chokwe também. O chokwe aparece lá. E aí as pessoas vão nessa busca, porque a gente está lá, tem essas religiões de matrizes africanas, o candomblé de nação Angola, e a gente canta músicas em outras línguas. Então a gente tem cantigas e tem ritos que acontecem em outras línguas. E muitas vezes essas línguas elas estão ali mescladas, né, numa cantiga, numa reza, entendeu? Que é utilizada em vários processos. E as pessoas elas vão buscar, porque muitas vezes, como a gente no Brasil, a gente tem como língua oficial a língua portuguesa, muitas vezes elas não compreendem aquilo que está sendo dito nas cantigas e elas querem entender aquilo que está acontecendo. Algumas pessoas também buscam para de se conectar, né? Porque quando a gente conhece e a gente vai estudar o quimbundo, não se estuda só a língua, também se fala sobre questões culturais, a gente também debate sobre essas coisas. Então muitas pessoas vão atrás dessas coisas culturais. Então, assim, muitas pessoas se sentem contempladas com o estudo, como você perguntou. Então, muitas pessoas se sentem como se elas estivessem passando por um outro processo quando elas passam a estudar a língua. E elas encontram significados, elas encontram sentidos para questões culturais, para as coisas que elas vivenciam dentro da religião, para as coisas que elas vivenciam na pesquisa. Então, assim, eu acho que o estudo da língua tem muito esse sentido para muita gente. E produz esses sentidos de, você se encontrar tanto numa questão de identidade, tanto numa questão de encontrar
um preenchimento, né, para esses espaços e essas lacunas que a gente encontra, mas também no âmbito da pesquisa, no âmbito musical. Então, tipo, é bem diverso os motivos que levam as pessoas a estudarem o Kimbundu também. É muito presente o Kimbundu no português falado no Brasil? Oh, sim, bastante, porque assim, a gente tem bastante palavras que são oriundas do Kimbundu, não só do Kimbundu, mas também do Kikongo. O Kikongo também aparece, o Yorubá também aparece. Então, assim, por isso que normalmente a gente tem essa busca por várias línguas distintas. E aí a gente aparecem palavras, mas também existem pessoas hoje que estudam como é que o contato do português brasileiro com outras línguas africanas, tanto no período de escravização quanto no período pós-abolição, também interferiram na estrutura da língua. Então, ela interfere tanto na morfologia quanto na sintaxe e no léxico. Então, tipo, existem estudos hoje, né, que vão buscando de que forma esse contato com essas línguas atravessaram o português brasileiro e modificaram ele, e para fazer com que ele fosse da maneira que nós conhecemos hoje e que nós falamos hoje. E o que é que motivou o Nupel estudar o Kimbundu? O curso de línguas africanas no Nupel, tanto o Yorubá quanto o Kimbundu, ele parte de um grupo de pessoas que tinham um laboratório no qual eles estudavam línguas africanas. E o Kimbundu era uma dessas línguas. Algumas pessoas que fizeram parte desse grupo foram o professor Henrique Freitas, o professor Niito Kumbumonazambi, que também é um professor de Kimbundu lá. E ele já veio aqui algumas vezes, né, para poder aprender a língua, estudar um pouco. Tem um outro professor que se chama Akambiodé, que ele é um professor de Yorubá lá no Brasil, e aí eles fizeram há muitos anos atrás um núcleo para estudos independentes de línguas africanas. E aí, com o tempo, o professor Henrique, junto com outro grupo de professores, junto com o NII, junto com a Cambi, um outro grupo de professores na universidade, eles formularam o curso, porque aí são pessoas que têm interesse em estudar essas línguas, mas não só a língua, também a questão das culturas, né, que formam os povos e tudo mais, porque a gente enxerga esses elementos na língua, no português brasileiro, mas, por exemplo, o professor Henrique, ele é um professor de literatura também, então ele identifica também como é que essas marcas, esses elementos éticos, estéticos, eles aparecem na literatura negra brasileira. Então, eles formularam esse grupo porque isso é um trabalho hoje, não só para a gente compreender essas culturas no Brasil, não só para a gente compreender a literatura, não só para a gente compreender a língua, mas também porque a gente quer promover, entendeu? Esse grupo de pessoas, esses professores e nós também que estamos hoje no Nupel, a gente quer que isso chegue para outras pessoas, porque até o momento isso está ali acontecendo só na universidade, mas eu acho que é um desejo comum que isso chegue em outros espaços, na escola, para que as crianças também possam conhecer a si mesmas, possam conhecer os seus bairros, possam conhecer suas comunidades, possam conhecer a história, às vezes, da sua família, entendeu? A história de pessoas que estão relacionadas a ela, a história da sua espiritualidade, a história da sua religião. Então, assim, a gente tem esse desejo de que o Kimbundu e outras línguas também, a gente quer que outras línguas possam fazer parte também do ensino do Nupel, mas hoje com as línguas que a gente tem, o Yorubá e o Kimbundu, a gente quer que isso chegue para o máximo de pessoas que a gente puder fazer no Brasil, né? Porque a educação para a gente é uma coisa para ser compartilhada entre todos. E como vê a experiência entre Nupel e a Diambo Dieto? Não, eu acho que tem sido incrível. Porque por muito tempo a gente tem um ensino no Nupel que ele passa muito por essa questão dos fins específicos, né? Então a gente tem um ensino de Kimbundu para fins específicos. Então a gente tem o perfil do público que a gente trabalha e a gente sabe o porquê eles estão lá e a gente faz um ensino voltado para isso. Então a gente tem um ensino que se pauta muito na questão morfológica, na questão da sintaxe, do pensamento de você ler e você traduzir e produzir o texto, mas a gente sentia também muita falta de ter uma pessoa que é falante da língua, que faz parte do povo, falante do Kimbundu, para estar lá também compartilhando e ajudando e implementando esse estudo, porque a questão do ensino é uma coisa constante. Então o ensino ele não se encerra a partir do momento que você passa a ensinar, você não estuda mais. O ensino ele vem acompanhado do estudo. Então a gente tem que estar constantemente aprendendo, constantemente estudando, descobrindo novas coisas para que a gente possa cada vez mais, eu acho que melhorar e qualificar o ensino que a gente está trazendo. Eu acho que a Diambo Dieto vem muito nesse sentido de trazer
outras perspectivas, de trazer um outro modo de ensino, de trazer a perspectiva de você, do senhor como falante, né, da língua, ali para as pessoas. Então a gente já consegue trabalhar um pouco mais da oralidade, da fala, da conversação, que era uma coisa que a gente não tinha um foco muito intenso, mas que hoje com a Diembo Dieto a gente consegue ter. Então, assim, eu acho que muda muito também nossa perspectiva, muda a nossa rota. Para nós, como professores, é uma oportunidade de estar aprendendo um pouco mais, porque também, sempre que eu consigo, eu apareço nas aulas, né? Então, assim, fico quietinha, mas estou ali nas aulas ouvindo. Então, para nós é uma oportunidade de aprender, mas para as outras pessoas que estão chegando também é uma oportunidade de ter uma outra forma de ensino, de aprender outras coisas, de aprender coisas novas. Então, eu acho que a Diembo Dieto vem para a Unupel com esse ar de renovação, com esse ar de prosperidade, de novas coisas, de novos caminhos, de novos ensinamentos e que ajudam a gente também a fortalecer e fundamentar, eu acho que criar uma base sólida para o ensino da língua no Brasil. Conselho para aqueles que querem aprender o quimbundo ou estão a aprender o quimbundo, que conselho daria para verem essa língua numa perspectiva diferente daquela que é simplesmente para falar, em vez de ver também que é parte da cultura de um povo? Exato. Eu acho que para você aprender o quimbundo, você tem que vir de peito aberto. E primeira coisa, você não pode achar que aprender quimbundo seria a mesma coisa de aprender inglês ou de você aprender espanhol, porque o ensino da língua é diferente. Então, assim, quando a gente aprende inglês e espanhol, a gente ali no Brasil, que a gente está num país que é ocidentalizado de certa maneira, a gente já está dentro de uma perspectiva ocidental. A gente também já trabalha com isso. Então, a gente não precisa aprender a lógica, o conhecimento daquelas línguas, porque a gente já está mergulhado nessas perspectivas, até porque a colonização teve esse papel, né, de fazer com que o mundo vivesse sob o modo de pensar de um determinado povo. E quando você vem para o quimbundo, você precisa vir de peito aberto, porque você tem que entender que para você aprender uma língua como o quimbundo ou qualquer outra língua que esteja ali relacionada, você não pode simplesmente pensar a língua como você pensa qualquer uma dessas outras línguas ocidentais, ou como você pensa o inglês, ou como você pensa o espanhol. Você precisa aprender a cultura de um povo que está no qual a língua está fundamentada, para que daí você consiga produzir, pensar e falar, escrever e traduzir da forma como aquela língua funciona. E eu acho que, é vir de peito aberto para aprender a língua, mas também sabendo que quando você chegar aqui, você começar a aprender, você não vai mais querer sair. Porque todo mundo que começa a estudar o quimbundo sempre fala que fica encantado, que nunca teve uma experiência como essa e que se repensa, né? Consegue repensar a si mesmo através da língua. E eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, que é essa possibilidade de você conseguir se enxergar a partir de uma outra ótica, através de uma outra língua. Então, assim, é sabendo que você vai chegar, vai começar a estudar, mas não vai conseguir sair. Porque aprender quimbundo é bom demais. Então, numa conversa amena aqui com a nossa amiga Ramana do Brasil, da Universidade Federal da Bahia, em representação aqui do NUPEL, não é? No contato breve com a Diembo Dieto, fez a descrição então do que é a cultura, as culturas angolanas, presentes lá no Brasil. E você, angolano, que não quer aprender a sua língua, a língua dos seus ancestrais, os brasileiros estão a aprender porque sentem que a espiritualidade, parte da sua espiritualidade, encontra-se aqui. E você que está perdido, o que é que está à espera? Um abraço.